Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o seu Inclusão e Saúde. E de novo para a gente falar sobre o benefício de prestação continuada, o BPC ou LOAS. Só que desta vez de uma forma diferente. Saiu a medida provisória 894 da Presidência da República que oferece um benefício de forma contínua, ou seja, para sempre, para aquelas crianças com microcefalia. Quem vai nos ajudar a entender muito sobre esse assunto é o advogado André Cazucas, que volta aqui ao nosso programa. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é uma satisfação estar por aqui, poder contribuir com essa temática tão interessante e especialmente falar para aquelas pessoas que tiveram a microcefalia por conta da Zika. Então a gente tem uma medida provisória, tem assuntos interessantes e poder colaborar com o programa da APAI, que faz um trabalho tão importante, tão fascinante. Então é um prazer voltar ao programa. Tá, agora o que é diferente do BPC convencional, que a gente já falou em outros momentos aqui, para o benefício de prestação continuada em relação a essa medida provisória, no caso apenas para aquelas crianças que foram vítimas da microcefalia. Primeiro, não é apenas a microcefalia, explica melhor. Porque na realidade não se trata de BPC, não é o benefício de prestação continuada, que o pessoal chama de LOAS e daí por diante. É uma pensão especial. Essa pensão especial, ela está regulamentada hoje na medida provisória 894, que foi publicada no dia 5 de setembro do corrente ano. Então, ela é bem recente. Essa medida provisória, ela vai valer por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e ela pode vir a ser convertida em lei. Quais são as diferenças dela para o BPC? A primeira é que ela não faz a exigência do estado econômico, da hipossuficiência econômica, que é aquela exigência que tem lá no BPC, de que a renda familiar tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, e daí por diante. Ela exige um nexo de causalidade. Qual é esse nexo? Que a pessoa tenha desenvolvido a microcefalia e que a microcefalia ela tenha advindo da condição de Zika. Então, ela precisa ter um relatório médico de microcefalia. E essa microcefalia, tendo vindo da Zika, ela vai dar entrada no INSS e aí ela vai passar, obviamente, por uma perícia médica do INSS para verificar essa relação de causa e efeito e, se for constatada, ela vai ter direito a uma pensão vitalícia. E o que eu ia comentar é exatamente isso. É uma pensão para a vida inteira, como eu disse agora há pouco. Agora, quais são os passos ou qual é o passo a passo para que a pessoa tem o benefício, além desse relatório? Mas ela faz o quê? Vai aonde? Porque normalmente, quando é o BPC, ela vai nos CRAS, né? No caso aí dessa pensão vitalícia, ela faz o quê? Então, o BPC, como você bem disse, a pessoa vai até o CRAS, ela vai vai estar naquele cadastro único e aí ela vai fazer jus ao benefício de prestação continuada. Dessa vez é um pouco diferente. Ela precisa se enquadrar nos critérios da lei. Qual é o primeiro critério? A microcefalia advinda da Zika. O segundo critério é que essa pessoa ela tenha nascido, ela tenha adquirido essa microcefalia entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. É o segundo requisito. E o terceiro requisito é que ela não receba nenhum outro benefício por conta da microcefalia. Então, aí eu não posso acumular com o benefício de prestação continuada que ela, porventura, já receba. Ela, munida de tudo isso, ela vai até o médico e vai solicitar do médico um relatório, e esse relatório vai ter que conter obrigatoriamente a doença, a microcefalia, o nexo com a Zika, o Zika vírus, exclusivo com o Zika vírus, e aí ela vai até o INSS, ela vai telefonar para o INSS, vai fazer o agendamento pelo 135 do INSS e ela vai levar a documentação lá. Depois de um tempo, ela vai ser chamada para uma perícia. Então, essa perícia vai ser agendada, ela vai para a perícia comprovando que tudo que ela levou confere, confirma com a realidade, aí vai ser deferida essa pensão especial, que não é exatamente um benefício de prestação continuada, para que essa pessoa ela venha receber vitaliciamente. Agora, tem um detalhe em relação ao valor. Muda alguma coisa se a gente comparar ao BPC convencional? Não, o valor é de um salário mínimo também. A medida provisória estabelece, assim como o valor do BPC, o valor de um salário mínimo, lembrando
que o benefício de cunho assistencial ele não é um salário. Então, ele não tem 13º salário e daí por diante. É só um valor que acaba sendo referência, no caso. Isso, é um valor de custeio para evitar aquele grau de pobreza extrema, para permitir o mínimo que a pessoa possa ter ali as suas necessidades vitais básicas previstas. Agora, falar em necessidades, também comparando a questão do BPC, nesse caso concreto aí da pensão vitalícia, né, de quem teve, foi vítima da microcefalia, não é necessário você comprovar uma questão, digamos, de extrema pobreza? Não. É diferente, mais uma vez, do BPC. O BPC tradicional, ele estabelece que a pessoa ou tenha mais de 65 anos de idade ou tenha alguma causa de invalidez que não a permita trabalhar. Então, ela tem que comprovar isso e tem que comprovar a hipossuficiência financeira, que é aquela condição. Imagina que você tem em casa 4 pessoas, recebam um salário mínimo, a condição tem que ser que cada renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, essas são exigências cumulativas no BPC. A pensão especial do Zika vírus, da microcefalia pelo Zika vírus, ela não tem essa exigência. Então, a medida provisória não estabelece a exigência da hipossuficiência financeira familiar. Agora, no caso de se tratando de uma medida provisória, o senhor falou que ela tem essa validade de 60, podendo ser renovada, mas ela precisa efetivamente ser transformada em lei mais na frente, senão ela vai perder todo o seu efeito? Ou seja, quem já tem ou vai passar a ter o benefício vai perder, se for o caso? Vamos lá. É importante a gente saber o que é uma medida provisória. Uma medida provisória é um ato normativo editado pelo chefe do Executivo com força de lei. Ele tem 2 fundamentos que devem ser cumulativos: urgência e relevância. O que acontece? Quando o presidente edita uma medida provisória, ele encaminha essa medida provisória para o Congresso Nacional. No prazo de 10 dias, deputados e senadores numa comissão mista vão analisar a constitucionalidade dessa medida provisória. Eles exaram um parecer se reputarem constitucional, e me parece que é absolutamente constitucional essa matéria. Encaminham isso então para a Câmara dos Deputados, e aí ela deve ser votada na Câmara e no Senado por maioria simples. Se depois de 45 dias a medida provisória não for apreciada, acontece o que a gente chama de trancar a pauta. Nada mais é votado, a não ser que aquela medida provisória seja efetivamente votada. Então, o que a gente tem? A gente tem medidas provisórias que são efetivamente apreciadas e medidas provisórias que não são convertidas em lei. E aí você pode perguntar, se ela não for convertida em lei, o que é que vai acontecer? Ela perde os seus efeitos. Quem recebeu, recebeu, não está sujeito à devolução, mas aqueles que porventura não recebam, não receberão, e quem recebia ali naquele momento cessa. Então, a conversão em lei dessa medida provisória, que é uma medida muito justa, ela é bastante importante para aquelas pessoas que são acometidas com essa doença. Agora, falar em ser importante, explica para a gente, do ponto de vista do direito, por que uma medida dessa acaba surgindo? Não estou falando aqui do aspecto político partidário, mas é o presidente da República que disse, olha, é preciso que essas pessoas tenham um benefício independente da sua condição financeira, independente de tudo que já foi explicado. Então, como se justifica isso do ponto de vista institucional? Na realidade, isso vem de um problema estrutural. Esse problema estrutural no país levou à proliferação de casos de dengue, de chikungunya e de Zika vírus. O Zika vírus, na realidade, ele leva aqui eventuais grávidas que tenham, leva a microcefalia e isso gera um colapso na saúde do Estado, então um grande custo para a saúde do Estado e especialmente diversas ações judiciais. Ações judiciais para que se consiga o BPC, ações judiciais para um vitaliciamento de pensão e daí por diante. Uma das exigências para que essa pensão especial seja concedida é que a pessoa, se porventura tiver alguma ação judicial, desista dessa ação judicial. Então, a gente sabe que hoje há uma proliferação de ações judiciais por conta dessa causa que surge de uma omissão estatal ou de uma negligência estatal no trato dessas pessoas. Então, assim, além de ser uma política interessantíssima e que beneficia pessoas que são realmente necessitadas, é uma estratégia estatal de redução de custos a longo prazo. Agora o senhor falou de uma coisa importante, quer dizer, o Estado estaria omisso, em tese, né, deixando que a coisa crescesse nessa proporção e, por causa disso, naturalmente, ele deve estar recebendo, como o senhor já explicou, várias demandas judiciais. A pergunta para a gente concluir é a seguinte: mesmo que a pessoa tenha o direito, através da medida provisória, né, com tudo que já foi devidamente explicado, se ela quiser
mesmo assim, ingressar com uma ação contra o Estado, ela pode, ela deve? Pode. Ela só não vai ter, de acordo com a letra da medida provisória, direito a receber durante esse tempo a pensão especial. Mas nada retira o direito de que a pessoa possa acessar o judiciário. Então, o judiciário é de portas abertas. Então, ainda que a pessoa... Uma coisa é você ter o direito de fundo e outra coisa é o direito de ação. Todas as pessoas têm o direito de ação, de acionar o judiciário. Se porventura vão ganhar ou perder, isso está na área processual, está no risco. Mas todos podem acionar o judiciário. Qual é o prejuízo nesse ponto de acionar o judiciário? É que se houver algum processo pendente de julgamento, vai ser indeferido administrativamente o benefício do pensionamento especial previsto no MP 894. Eu me lembro de que muitas pessoas hoje foram vítimas da hanseníase. Eu já tive hanseníase, né? Já falei isso em outros programas. Pessoas que tiveram perdas significativas, famílias que conseguiram comprovar, né, exatamente o fato dos seus parentes terem, inclusive, morrido e perdido membros, enfim. Elas têm hoje, né, um valor, uma pensão vitalícia da mesma forma, mas foram anos e anos e anos para isso acontecer. Agora, um fato bem mais recente, e acredito que é também justo, né? O governo federal, e aí independe de ser o presidente atual, se fosse qualquer outro presidente da mesma forma, é justo, embora tenha essa pretensão também de dar ou tentar dar uma diminuída nessa questão das demandas judiciais, como bem explicou o doutor André Cazucas. Mas pelo sim, pelo não, acho que está bastante esclarecido. Quero pedir às pessoas o seguinte, no nosso YouTube, depois que o programa é colocado lá, surgem muitas perguntas e às vezes não dá para responder a todas. E quem tem que responder são os nossos parceiros entrevistados. Mas eu estou pedindo a todos eles que sempre interajam lá, deixe sua pergunta, tire sua dúvida. Doutor André, pode assumir esse compromisso, né? O compromisso está assumido. Pronto, então se você tiver perguntas, se estiver acompanhando pelo YouTube depois que a gente colocou lá, então faz a sua pergunta, deixa a sua dúvida aí que ele vai responder. E se ele não responder, ele passa, a gente responde, que é o trabalho que a gente faz em paralelo logo depois. Obrigado pela sua vinda e até uma próxima oportunidade. Que é isso, eu que agradeço e finalmente deixo a mensagem a todos aqueles que têm alguma pessoa com deficiência ou que convivem com isso, que continuem lutando. A gente sabe o quanto é difícil, a gente sabe o quanto muitas vezes o Estado ele não consegue oferecer aquilo que é necessário e somente o que a gente busca é a inclusão, é permitir que a pessoa com deficiência ela possa ter oportunidades mais parecidas. É aquilo que a gente chama de igualdade em sentido material, que é tentar levar a igualdade a pessoas inicialmente desiguais, tentar prover àquela pessoa que tem alguma deficiência, alguma necessidade, condições para que ela possa interagir na sociedade ao invés de excluir. Vamos incluir todas essas pessoas. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado de novo pelo convite. Fiquem com Deus. Obrigado. O nosso Inclusão e Saúde de hoje dá uma pausa rápida e volta em instantes com a segunda parte do programa. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.